a paz de Cristo para todos. Então, a gente está trabalhando o Catecismo de Heidelberg. Nós estamos na primeira parte. Vocês lembram que semana passada o Leon ministrou a pergunta número 1. Se vocês perceberem, a gente colocou ali no grupo o PDF do Catecismo, que vocês podem baixar no próprio site lá do Catecismo. Tá no grupo também, né? E vocês percebem que ele é feito dividido por dias do Senhor. Então, naturalmente, ele é para ser trabalhado um dia do Senhor por semana, né? Só que na semana passada a gente não completou o primeiro dia do Senhor, então hoje eu vou completar com a pergunta número 2. Tá? Então eu quero que vocês, se possível, abram aquele PDF, né, que está lá no grupo. O Dani colocou de novo. Ótimo, muito obrigado, Dani. E também o Dani colocou a pergunta 2 avulso ali como uma mensagem no WhatsApp. Então, eu vou ler aqui a pergunta número 2 com vocês, que é a seguinte. Não, vou ler desde a pergunta número 1 para contextualizar de forma mais simples, né? Vamos lá, só um minutinho. A pergunta número 1 dizia o seguinte: qual é o seu único consolo na vida e na morte? E aí a resposta dizia: que eu não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Ele pagou completamente todos os meus pecados com o seu sangue precioso e libertou-me de todo o domínio do diabo. Ele também me guarda de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai Celeste, nenhum fio de cabelo pode cair da minha cabeça. Na verdade, todas as coisas cooperam para minha salvação. Por isso, pelo seu Espírito Santo, ele também me assegura a vida eterna e me faz disposto e pronto de coração para viver para ele de agora em diante. A pergunta número 2 em que nós nos encontramos hoje diz o seguinte: o que eu preciso saber? O que você precisa saber para viver e morrer nesta consolação que foi exposta semana passada? E a resposta diz: primeiro, como são grandes os meus pecados e miséria. Segundo, de que modo sou liberto de todos os meus pecados e miséria. E terceiro, de que modo eu devo ser grato a Deus por uma tal libertação. Esse é o tema da aula de hoje. 3 pontos, 3 tópicos que nós vamos abordar. Primeiro, quão grande é o nosso pecado e quão grande é a nossa miséria? De que modo nós somos libertos, salvos dessa miséria? E também, como é que nós devemos expressar a nossa gratidão ao Senhor por tal libertação, por tal salvação? E isso se relaciona diretamente com a própria estrutura do catecismo. A estrutura do catecismo ela é feita em 3 partes. Lembram que o Leon falou na semana passada? Primeiro fala a respeito da obra de Deus Pai, depois da obra de Deus Filho e depois da obra de Deus Espírito Santo. Nada mais é que a revelação dos nossos pecados e misérias, a revelação do que nós temos e somos como pecadores, depois a nossa salvação e, por fim, a nossa gratidão ao Senhor. Essa é basicamente a estrutura do Catecismo de Heidelberg. Deixa eu colocar o meu esboço aqui. Primeiro, então, quão grandes são os nossos pecados e a nossa miséria? E aí eu pergunto para vocês, e gostaria não de resposta retórica, né? Gostaria que vocês respondessem. O quão pecadores e miseráveis diante da lei de Deus nós somos? Davi. O quão pecador e miserável nós somos diante do padrão de Deus?
Amém? Miguelito. Raul. Amém. Alexandra. Amém. Carol. Lulu. Nath. Exemplifica. Só repete. Quão pecadores nós somos? Amém. Bia. Muito. Amém. Que bom que vocês têm essa consciência. Que bom que vocês têm essa consciência. E é o Espírito Santo que coloca essa consciência em nós. Não pensem que isso vem de vocês. Mas também, isso deve fazer parte não apenas da mente de vocês. Deve fazer parte não apenas de uma consciência mental, de assentimento. Não, mas vocês devem entender isso com o coração e não apenas com a mente. Entendendo que nós somos tão pecadores que o próprio Filho de Deus teve que morrer para pagar o preço, a pena por esse pecado. Vocês têm ideia disso? Do que é o próprio Deus enviar o seu único filho, seu filho amado, para morrer por nós? Imaginem. Bom, vamos ler Romanos capítulo 3, versículo 9. A gente vai usar bastante a Bíblia hoje. Então, se vocês quiserem já fechar o catecismo, fiquem bem à vontade. Romanos capítulo 3, versículo 9. Quem achar pode ler. O 10. Amém. O que Paulo está falando aqui? Que se conclui? Tanto judeus quanto gregos, todos estão debaixo do pecado. E ele cita, não há nenhum justo, nenhum sequer. Ele está falando aqui da abrangência do pecado. O pecado ele não fica restrito a um grupo de pessoas específico. O pecado, ele está no nosso DNA de ser humano. Então, se tu está dentro da classe chamada ser humano, tu tem um pecado. Tu és pecador por natureza. Como assim pecador por natureza? Quando Adão peca no paraíso, quando Adão peca no jardim do Éden, a partir de Adão, todos nascem com pecado. A natureza caída de Adão, a natureza pecaminosa, a tendência de naturalmente pecar de Adão, a programação do intelecto e da vontade de Adão, ela é passada via DNA para todos os seres humanos. E todos, sem exceção aqui, somos descendentes de Adão. É óbvio que passado via DNA, a gente está falando no sentido metafórico, obviamente, mas todos os seres humanos estavam representados em Adão quando Adão pecou. E, portanto, todos nós temos uma natureza caída. Tanto é que, se alguém aqui disser que não tem pecado, obviamente está mentindo. Tanto é que, se eu pedir para vocês, não, fica aí tranquilo, não peca, tá? Só não peca. Obviamente isso não vai ser cumprido, porque é impossível que nós não pequemos. Ah, mas nós somos salvos por Jesus, Gabriel. Ok, nós não vivemos uma vida de prática do pecado. Nós não vivemos uma vida guiada pela obsessão por pecar. Eu só sei pecar. A minha vida é pecado. Não.
Nós vivemos uma vida de santidade e na vida do crente o pecado ele é uma falha esporádica. Nós não vivemos para pecar. Então, Paulo está falando aqui da abrangência do pecado. O pecado ele se estende a toda a raça humana e Paulo ainda diz, não há nenhum justo, nenhum sequer. Então, Paulo ele nos dá uma descrição ainda um pouquinho mais extensa. Olhem depois do versículo 10. Ele dá uma descrição terrível do estado de pecado em que o ser humano se encontra. E ele diz o seguinte: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca deles, eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Esse é o estado que a humanidade se encontra sem a graça de Deus. Aí é que percebemos de onde é que vêm as nossas vontades. As vontades mais depravadas, que tu tá do nada ali no culto e vem o pensamento, Senhor, que isso? Que pensamento terrível é esse? Aí é que tu percebe que do nada tu tá em casa e mentir. Não é do nada. Em Gálatas, se vocês leem, fala ali a respeito da luta da carne contra o espírito. Porque a nossa natureza pecaminosa continua lutando para sobreviver dentro de nós. Continua lutando para que a vontade da carne seja feita. É por isso que algumas vezes a gente peca. É por isso que existe tanta violência no mundo. Porque as pessoas que não amam ao Senhor, as pessoas só sabem pecar. Não tem temor de Deus diante dos seus olhos. A gente pensa muitas vezes com coisas insensíveis, soberbas, maldosas. Aí é que a gente percebe também que quando a gente não obedece o nosso pai, da onde é que vem isso? Mas era uma ordem simples, mas eu não quis obedecer. Aí é que a gente percebe que muitas vezes, de onde é que vem a nossa falta de disposição em ajoelhar o joelho e orar? Mas eu já não me batizei e não sou filho de crente? Sim, mas tu tem um Adãozinho ainda dentro de ti. Então não há um justo, nenhum sequer, não existe nenhum de nós que não tenha sido afetado pelo pecado. Em todas as áreas da nossa vida. Obviamente que a gente não é tão mal quanto poderia ser. No sentido de que, cara, vocês não me veem saindo matando. Eu tenho potencial tranquilo para sair aí matando todo mundo. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que Ele refreia a nossa maldade. O Espírito de Deus refreia a nossa maldade. Então, tudo isso, esses pecados, a falta de amor pelo Senhor, a falta de amor pelo nosso próximo, falar mal uns dos outros, pensar mal uns dos outros. Isso não provém de Deus, isso provém da nossa natureza pecaminosa, provém da carne. E ela corrompeu todas as áreas da nossa vida. E que vida triste é a vida de uma pessoa sem Deus. Vocês já perceberam quanta destruição e pecado existe no mundo? Quantas mortes, quanta violência, quanta tristeza. E certamente vocês aqui já foram vítimas de alguma violência, de alguma tristeza, de alguma mágoa, de alguma traição. Quem aqui já sofreu, quem é quem nunca sofreu dor por ser traído, falado mal de ti? Quantas vezes tu nunca te sentiu mal por causa de alguém? Certamente já. Mas parem para pensar. Talvez alguém já tenha se sentido mal por vocês, por mim, ter feito mal para alguma outra pessoa. O pecado, ele só faz mal.
Pensem quão tristes as pessoas ficaram, ou quanta dor sentiram ao repararem que vocês, em alguns momentos, fazem mal, sentem mal, ou mentem, ou falam mal, ou magoam uns aos outros. Quão mal se sente o pai de vocês ou a mãe de vocês quando vocês mentem para eles? Quão mal se sente o pai de vocês ou a mãe de vocês quando vocês se rebelam contra eles sem sentido nenhum, simplesmente porque acham que estão no direito? É razoável pecarmos contra os nossos pais? Obviamente que não. Quanto mais contra o Pai Celeste. Quanto mais contra Deus. O pecado ele é irracional. E o que torna mais covarde e repulsivo o pecado é que ele não é apenas um erro de conduta, um mero tropeço ou uma falha de caráter. Pecado é um ato de guerra, um ato de rebeldia, um ato de insurgência nosso contra um Pai amoroso, um Deus gracioso, bondoso, generoso. Quando nós pecamos, se eu pego e dou um tapa no Davi, eu não estou pecando contra o Davi apenas, eu estou pecando também contra Deus. Lembram que Davi, quando ele peca, ele adultera com Batseba, ele manda matar Urias, e aí no Salmo 51, o que o Davi fala? Pai, eu pequei contra ti, e contra ti somente. Porque em última instância, todo pecado é contra Deus. Se tu pecares contra um filho de Deus, tu está pecando contra o próprio Deus, que é o Pai dele. Então todos os nossos pecados são contra o Senhor, contra a lei do Senhor, contra a verdade do Senhor, contra o amor do Senhor. Vamos ler por fim 1 João, dessa primeira parte, né? Quão grandes são os nossos pecados e a nossa miséria. 1 João 1:10 é uma das referências. Quem achar pode ler, exceto Davi, que o Davi já leu um. Primeira Epístola de João 1:10. É 1 João 1:10. Acho que tu está em segundo. Exato. Todos nós temos pecado. E se nós dissermos que não tenho pecado, é mentiroso. E tu faz de Deus um mentiroso. Tu está acusando Deus. Deus, tu é mentiroso. Eu não tenho pecado nada. Entende? Quão grandes são os nossos pecados? Eu não tinha colocado aqui, mas o Paul Washer, e eu recomendo veementemente que vocês leiam o livro Verdadeiro Evangelho do Paul Washer. É um livrinho pequenininho, tu carrega no bolso. É muito pequeno o livro e é baratinho. Tem a 20 pila na Amazon. O Verdadeiro Evangelho do Paul Washer. É muito bom. E ele fala ali uma frase incrível. Que a gente não vai ter tempo de abordar todos os pontos, obviamente, do pecado. Mas ele fala, cara, se Deus é um ser infinito em graça, em amor, em poder, Deus ele é infinito em todos os seus aspectos. Em amor, em poder, grandeza, em graça. Infinitude, no sentido estrito e total da palavra, é um atributo exclusivo de Deus. Agora, se Deus é um ser infinito e deva ser sob a ótica da proporcionalidade da pena, né? Se Deus é um ser infinito, a honra dele é infinita, e nós cometemos um pecado contra a honra de Deus, quanto o nosso pecado deveria ser punido? Infinitamente.
Só que nós não temos infinitude para pagar o nosso pecado, essa pena. Vejam quão grande é a nossa maldade quando nós pecamos. Nós estamos nos rebelando contra uma graça infinita, contra um amor infinito, contra a honra e a santidade de Deus que é infinita. Veja a nossa capacidade, a nossa insolência de nos rebelar contra o Senhor. Somente Jesus teria tal preço, tal poder de pagar esses pecados. Então, primeiro, quão grandes são os nossos pecados e miséria? Respondemos. Segundo, de que modo eu sou liberto desses pecados e miséria? E a resposta é através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Não existe outro caminho, não existe outro modo, não existe. Jesus é o único caminho. Jesus é a única salvação. Não existe outra possibilidade. Vamos dar uma olhadinha nas referências. Primeiro nós vamos ler João 17:3. Alexandra, tu lê João 17:3. Bia lê Atos 4:12. E Lulu lê Atos 10:43. Alexandra, João 17:3. Bia, Atos 4:12. Lulu, 10:43 de Atos. Nessa ordem. Amém. Bia. Dez 43. Amém. Todo o que nele crê, nele quem? Jesus Cristo. Se com a tua boca confessares e com o teu coração creres, serás salvo, diz Paulo aos Romanos. A única forma de salvação é crendo em Jesus Cristo. É crendo no poder da ressurreição de Jesus. É crendo no evangelho de Jesus, nessa palavra que está nas tuas mãos. Através da morte e ressurreição de Jesus. Ele morreu por nós e pagou pelos nossos pecados. Nós não teríamos capacidade de nos justificar diante de Deus, visto que nós não somos seres infinitos, nós não somos seres grandiosos. Só o próprio Deus poderia pagar pelos nossos pecados. Então Deus, no seu amor infinito, enviou o seu próprio Filho, o seu único Filho, para morrer por nós. O próprio Deus. Vejam o quão terrível é o nosso... Eu comecei com essa frase, né? O quão terrível é o nosso pecado, a ponto de o próprio Deus ter que enviar o seu próprio Filho, o seu único Filho, para morrer por nós. Mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu a nossa morte e pagou a nossa dívida. Antigamente, estávamos em guerra contra Deus, mas Paulo fala aos Romanos que agora, por meio de Jesus, nós temos paz com Deus. Nós tínhamos um Deus contra nós, no sentido do pecado, mas agora nós temos um Deus ao nosso lado, por nós. Jesus é o Salvador, Jesus é a salvação, Jesus tira o pecado e destrói as obras do diabo. João, quando ele vê Jesus Cristo vindo para ser batizado, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não apenas dá uma limpadinha, tira o pó, não, ele arranca o pecado. Jesus é poderoso para isso. E na carta aos Colossenses, Paulo nos lembra que Deus nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Aos Romanos, Paulo nos fala que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quão grande é o amor de Deus! Os nossos pecados até podem ser grandes, mas o amor de Deus é muito maior.
Leon costuma falar que existe muito mais poder em Jesus para nos perdoar do que pecado em nós para nos condenar. Lembrem-se disso. E aos Efésios, Paulo, ele escreve o seguinte: nós éramos filhos da ira. E ainda continua, e aí eu quero ler com vocês a respeito da maravilhosa graça de Deus. Quão grande é o amor e a graça de Deus pelas nossas vidas. Quão grande. Vamos ler Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Todos acharam? Leiamos. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós ainda mortos em nossas transgressões, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Quão grande é o amor de Deus, que nós estávamos mortos e ele, por sua infinita graça, infinita bondade, nos resgata, nos salva. Então não pensem menos de vocês. Quando o diabo vier atacar a cabeça de vocês, tu não é salvo. Talvez tu vá perder a salvação. Deus não te ama tanto assim. Tu pecou, agora Deus não te quer mais. Errado. Deus nos amou nós estando ainda nos nossos delitos e pecados. Deus nos ama muito mais do que nós pensamos. O amor de Deus é muito maior do que nós sequer podemos imaginar. Então não esqueçam disso, tenham isso firme na mente de vocês. Se em algum momento o diabo vier atacar a fé de vocês, lembrem-se que Deus nos ama. Deus, por sua graça e por seu poder, nos resgatou, mesmo quando nós estávamos em guerra contra ele. E Deus, ele é poderoso o suficiente para nos manter, para nos fazer perseverar até o fim. Lembrem-se disso. O terceiro ponto. De que modo eu devo ser grato a Deus por tal libertação? Era só nós continuar lendo Efésios capítulo 2, mas eu quero, a respeito da gratidão ao Senhor por tão grande salvação, apesar de tão grande pecado, eu quero ler com vocês Salmo 116, versículo 12. Eu acho que o nosso coração deveria exultar de alegria, assim como está exultante o salmista nesse salmo. Nós, mortos em delitos e pecados, pecando à vontade contra o Senhor vai lá com bondade, graça, misericórdia, nos resgata. Eu acho que nós deveríamos ser um pouquinho mais parecidos com o salmista e dizer, assim como está escrito no versículo 12, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Que daremos ao Senhor em troca dos seus benefícios, segundo uma outra tradução? Como é que nós podemos agradecer ao Senhor? Como é que nós podemos retribuir ao Senhor?
nós não temos? O que nós poderíamos dar ao Senhor que Ele não tem? De que modo nós poderíamos agradecer ao Senhor em troca dos seus benefícios, em razão dos benefícios da tão grande salvação que Ele nos deu? Erguerei o cálice da salvação, versículo 13, e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Ou seja, com ações práticas. Quando a gente lembra lá de Efésios, se vocês não precisa voltar, mas Paulo continua dizendo: Ele nos salvou para as boas obras. Deus preparou boas obras para que nós andássemos nelas. Mateus 5,16. Assim brilhe a vossa luz. Façam boas obras para que os homens vejam e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Romanos capítulo 6, versículo 13. Para finalizar, indo em direção ao final já. Romanos capítulo 6. Diz assim, versículo 13: Também não ofereçam os membros do vosso corpo ao pecado como instrumentos de injustiça. Pelo contrário, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ou seja, ajam como pessoas que passaram da morte para a vida, fazendo o quê? Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros, os seus corpos, como instrumentos de justiça. Pratiquem boas obras, se ajoelhem, orem, sacrifiquem o corpo de vocês ao Senhor, jejuem, dediquem a vida de vocês para a glória de Deus, façam o bem ao próximo, cuidem uns dos outros, orem uns pelos outros. Assim, também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, diz o versículo 11. E versículo 14, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas sim debaixo da graça de Deus. Efésios capítulo 5, do 8 até o 10, diz o seguinte: porque no passado vocês eram trevas, mas agora vocês são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, ajam como tais, não ajam como pecadores, não ajam como pessoas que não têm Jesus, não ajam como pessoas que só pensam em pecado. Ajam como pessoas que são filhas de Deus. Como diz o Dani, imitem seres humanos. Façam aquilo que Jesus fez. Façam o bem ao próximo. Cuidem uns dos outros. Não falem mal uns dos outros. Não mintam. Parem com o pecado. É isso que a palavra de Deus tem nos dito. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Lá no finalzinho da Bíblia de vocês. 1 Pedro, capítulo 2. Pouquinho antes de Romanos e João. Um pouquinho antes de Romanos e João. Um pouquinho antes de Apocalipse e 1 João. 1 Pedro 2, do 9 ao 10. Vocês, porém, quem são vocês? Quem são vocês? Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Nós deveríamos viver exultantes, alegres, por causa dessa verdade. Porque o Senhor nos salvou. Porque o Senhor nos fez seu povo. Antes, diz o salmista, nós não éramos povo, mas agora nós fazemos parte do rebanho de Deus. Quando nós contemplamos a história da redenção, nós vemos a maravilhosa graça de Deus trabalhando para o nosso bem. Então, que isso cause em vocês
segurança, firmeza, que vocês estejam firmes na palavra do Senhor, que vocês estejam protegidos, que isso proteja os pensamentos e a mente de vocês dos dardos do diabo. Não permitam que a cultura afete vocês, não permita que a opressão do mal afete a mente de vocês, pensando que, assim como pensavam os antigos lá, como na carta de Pedro, eles diziam, ora, os nossos pais diziam que Jesus vem já faz 300 anos, Jesus não veio ainda. Minha avó dizia que Jesus estava vindo, que Jesus estava às portas e Jesus não vem. Jesus vem. A palavra de Deus é fiel. Creiam na palavra de Deus e que isso preserve vocês e que isso faça com que vocês vivam de modo digno do Senhor nessa terra. Quando nós contemplamos a história da redenção, quando vemos a maravilhosa graça de Deus trabalhando para o nosso bem, nos amando, mesmo quando nós estávamos mortos nos nossos pecados, nós deveríamos sim dizer as palavras do salmista: que daremos ao Senhor em troca dos seus benefícios? E a resposta para o que o salmista pergunta, que daremos ao Senhor, é: daremos a nossa vida, viveremos de modo digno, cumpriremos os mandamentos do Senhor. Amém? Alguma pergunta? Alguma colocação? Amém. Finalizamos então o dia do Senhor número 1. Raul, tu queria falar? À vontade, à vontade. Amém. É. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Não, e também isso deve nos fazer entender e lembrar que nosso trabalho, no nosso convívio, a gente precisa lembrar que um dia nós somos salvos. Um dia nós não éramos povo do Senhor. Isso nos deve causar também, nesse sentido, um pouco mais de paciência e amor para com as pessoas que ainda não conhecem a graça de Deus, que zombam da gente. Ah, tá careta, tá cristão, pô, tu não faz isso, não faz aquilo. Mas o nosso dever é pregar o evangelho para essas pessoas, porque um dia o evangelho foi pregado para nós. Talvez nós tenhamos nascido em berço cristão, e glória a Deus por isso, mas tem gente que não nasceu em berço cristão, que não tem um pai ou uma mãe ajoelhado de madrugada orando. E é nosso papel que a nossa luz brilhe no meio de um mundo que está tomado por trevas. É assim que se vive de modo grato. Como é que nós podemos viver? Como é que nós podemos ser gratos a Deus por tão grande salvação, por tão grande consolação? Assim, vivendo de modo digno do Evangelho, pregando a palavra do Senhor. O salmista fala: cumprirei os meus votos ao Senhor na congregação. Qual que são os nossos votos ao Senhor? Os nossos votos ao Senhor são todas as palavras que estão nessa escritura, porque um dia nós nos batizamos sob a confissão de fé da nossa igreja, e um dia nós nos batizamos sob a confissão da própria palavra de Deus. Quando nós nos batizamos, nós fizemos votos de viver segundo essa palavra, e essa palavra nos manda pregar o evangelho, nos manda evangelizar, nos manda abandonar o pecado, nos manda amar uns aos outros. Então é assim que se vive
Entendem? É simples e prático. Obviamente que nós estamos numa batalha e que a nossa carne não quer isso. A nossa carne naturalmente vai querer fazer com que a gente durma e não ore. Vai fazer com que a gente peque e não viva uma vida santa. Mas os filhos de Deus não vivem pecando. Os filhos de Deus vencem a carne. A palavra de Deus, o Espírito Santo nos dá graça para isso. Amém? No próximo dia do Senhor, que nós vamos então iniciar a parte 1 de fato. Até agora foi só a introdução, que é o dia do Senhor número 1. E aí nós vamos daqui um pouquinho já abordar a lei de Deus. Como é que a gente descobre que somos pecadores? E aí vocês vão ver como é que descobre através da palavra do Senhor. Porque nós não estamos estudando apenas um mero documento chamado Catecismo de Heidelberg. O Catecismo de Heidelberg ele é um instrumento para nós estudarmos as doutrinas da palavra do Senhor. Não é um fim em si mesmo. A finalidade é estudar a Bíblia. Amém? Bom, vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, nós bendizemos o Teu nome, louvamos o Teu nome, Senhor, porque nós percebemos pela Tua palavra que Tu nos ama, e não é pouco, Senhor. Tu nos amas, Senhor, e não é pouco. Senhor, quão grande é o Teu amor. Os nossos pecados são terríveis, a nossa maldade nem se fala, Senhor. Mas quão grande é o Teu amor, Senhor, a ponto de Tu dar o Teu próprio Filho, Senhor. Tu és um Pai muito amoroso, muito generoso, Senhor. Obrigado. Eu oro, Senhor, pela minha vida e pela vida desses adolescentes que estão aqui, para que Tu nos faça viver em conformidade com o Teu Evangelho, em conformidade, Senhor, com a Tua palavra, em conformidade, Senhor, com o modo de vida que Tu projetou para nós, Senhor. Que nós façamos as boas obras que Tu nos projetou para fazer, Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos e pedimos, Senhor, que essa palavra, ela sirva, Senhor, de escudo, de calço para eles durante a semana e durante a sua vida, Pai. E que Teu Espírito, Senhor, proteja as mentes e os corações deles, Senhor, das mentiras do maligno, Pai. Das mentiras, Senhor, da sociedade. Que Teu Espírito nos dê graça, nos proteja, Senhor, para não apenas nos defendermos, Pai, mas para com muita vontade, para com muita força, para com muita valentia nós trabalharmos nessa guerra, Pai, e invadirmos, Senhor, o terreno que está muitas vezes dominado pelo inimigo, Pai, porque a Tua igreja, ela peleja, a Tua igreja, Senhor, ela prevalece, Pai, porque Tu és o nosso general. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.